Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Sou o pastor Almir Vargas. Quero vos dizer que estou muito alegre, feliz, contente com o nosso Deus, por Ele estar nos dando essa oportunidade para apresentar para vocês, através desse documentário, algo que já não é mais novidade, mas pode ser um despertamento para você que é evangélico, você que é membro, você que é servo de Deus, você que é pastor, você que é ovelha. Sabemos que temos que ficar atento a todos os acontecimentos concernentes às Escrituras Sagradas da Bíblia. No livro do Apocalipse, capítulo 19, a partir do versículo 11, começando da parte B do versículo, nos fala assim: o seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os teus olhos são como chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual chama-se o Verbo de Deus. Seguia um exército que há no céu, montados em cavalos brancos, vestidos com vestes brancas, de linho finíssimo e pura. E fala que da tua boca sai uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele mesmo regerás com vara de ferro. E ele mesmo é quem vai pisar o lagar do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E o texto fala que na sua coxa tinha um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Irmãos, vocês podem até dizer: o que eu tenho a ver com isso? Conhecemos o texto, sabemos que o texto é sagrado, sabemos que a Escritura está cumprindo, mas acho que não tem nada a ver com isso, não. Irmãos, eu quero dizer uma coisa: todos os acontecimentos, todos os relatos concernentes à Bíblia, se você é um servo de Deus, querendo ou não, você está envolvido em todos esses fatos. Sabemos que os dias que estamos vivendo, nós estamos caminhando para um fim. A igreja, ela tem por obrigação de acompanhar. Para ficar acompanhando, tem também que ter os relatos em tuas mãos. No versículo 15 do capítulo 19 que nós lemos, diz que a única arma que Cristo utilizará é a sua palavra, que ele mesmo executará a condenação dos pecadores que ainda não se arrependeram. Se ainda não se arrependeram, porque realmente precisa de uma palavra em teu coração. Isaías já previa uma época em que Cristo corrigiria totalmente as injustiças. Isso nós já vemos que é já do passado. E nos dias de hoje nós estamos vivendo tudo isso, que estamos caminhando para uma catástrofe que vai abalar o planeta Terra, a qual essa abalação será o arrebatamento da igreja. Observamos que o universo que hoje existe, o planeta Terra que hoje existe, esse mundo que hoje existe, é palco de uma grande guerra, de uma grande peleja e de uma grande batalha. Como é que você pode dizer isso, pastor? É muito simples e fácil. Existem duas forças e existem dois caminhos. Existe a força do bem e existe também a força do mal. Existe o caminho que nos leva para o céu, e existe também o caminho que nos leva para a perdição, a qual sabemos que levará diretamente para o inferno. Mas o planeta Terra é palco dessas grandes guerras, dessa grande batalha e dessa grande peleja. Presta atenção. É a batalha do bem contra o mal. É a batalha do céu contra o inferno. É a batalha de Deus contra Satanás. É a batalha dos anjos contra os demônios. É a batalha da semente da serpente contra a semente da mulher. E é a batalha da igreja de Jesus Cristo na terra contra os pecados do mundo. Você pergunta agora: o que tem a ver eu? Preste atenção, irmãos. Assista esse documentário até o final, que eu tenho certeza que você vai ver que realmente você está enquadrado em todos esses acontecimentos dos dias atuais. Que Deus abençoe você. Muito obrigado por tudo. Amém.
Recemos para que en el encuentro de jefes de Estado y de Gobierno que se celebra en estos días en L'Aquila, se tomen decisiones que beneficien a todos los pueblos, especialmente a los más pobres. É necessário um novo paradigma moral para melhorar o mundo. Foi o que afirmaram 129 líderes religiosos do G8 em uma reunião de cúpula interreligiosa em Roma. O encontro do G8, constituído por Estados Unidos, França, Itália, Japão, Reino Unido e Rússia, concluiu com um apelo à ação conjunta. Colocou-se especial atenção na realização dos objetivos do milênio, que deveriam ser cumpridos até 2015 e que incluem uma drástica diminuição da pobreza e políticas de redução e não de proliferação nuclear. O Papa, através de uma mensagem, convidou os líderes a promoverem o bem comum. A reunião de cúpula realizou-se no dia 16 e teve início em L'Aquila, com uma visita à região atingida pelo terremoto. O novo encontro religioso do G8 será realizado no Canadá, em 2010. No último dia da cúpula do G8, o grupo dos 8 países mais industrializados do mundo, o primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi anunciou a aprovação de um plano de luta contra a fome de 20 bilhões de dólares. Berlusconi afirmou que o objetivo do projeto é garantir o abastecimento de alimentos no mundo, assegurar o desenvolvimento duradouro da agricultura e fornecer uma ajuda alimentar de urgência adequada. Bento XVI enviou um telegrama ao novo e 44º presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, no qual lhe pede que promova a paz entre as nações. O texto original em inglês do telegrama foi assinado pessoalmente pelo Papa. No telegrama por ocasião da tomada de posse, segundo informa Zenit, o pontífice pede a Obama que confirme sua decisão de promover a compreensão, a cooperação e a paz entre as nações, para que todos possam participar do banquete da vida que Deus preparou para toda a família humana. O Papa pede ao novo presidente que promova o respeito à dignidade, à igualdade e os direitos de cada um de seus membros, especialmente os pobres, os marginalizados e os que não têm voz. A crise econômica mundial foi um dos principais assuntos tratados na terceira encíclica do Papa Bento XVI. No documento direcionado a todos os bispos e fiéis da Igreja, Bento XVI pede uma reforma do sistema financeiro internacional com base na moral e na ética e sugere a criação de uma autoridade política mundial para resolver os problemas gerados pela crise.
Padre Paulo, essa notícia é que está fazendo um barulho violento, né? O que se pode falar disso, Padre Paulo? Olha, infelizmente o que nós vemos é que essa realidade não está só dentro de um partido. Isso contaminou todos os partidos e toda a classe política, essa mentalidade. Porque todos esses itens que estão aí e que são condenados pela Igreja, não somente pela Igreja Católica, condenados por qualquer cristão. Qualquer cristão. Ou até qualquer pessoa de boa vontade. Né? Qualquer pessoa de boa vontade também. Né? Tudo isso daí está dentro de um projeto, né? Que são pontos que são colocados pela ONU, né? Esse pessoal globalista que quer o governo mundial, etc. e tal. Então, o que é que está acontecendo? Nós estamos vendo na prática o governo mundial já em ato. Ele não acontece, ele não está aí juridicamente, mas de fato o pessoal da ONU diz, e o pessoal aqui no Brasil bate continência e diz, sim senhor, vamos pôr em prática. Ah, mas o povo não quer, não tem problema, nós vamos pôr em prática. Sim senhor, é isso mesmo, meu senhor, é isso mesmo, nós vamos obedecer. É isso que eles estão fazendo. Ou seja, de onde vêm essas ideias cavilosas? De onde é que vêm essas ideias de colocar, né, casamento homossexual, aborto e todo tipo de coisa que o povo brasileiro não quer? O povo não quer. O povo não quer. Mas os políticos mesmo assim. Por quê? Porque existe um lobby, um forte lobby internacional e não é o pessoal, não é, o negócio aqui não é capitalistas. Né? Ah, é o capitalismo mais uma vez. Não. Isso daí é o anticristianismo, entendeu? De gente que quer fazer um governo controlador mundial, e aí estão caminhando para isso. Vamos reunir, por exemplo, também o perfil do senhor Obama, né? O Obama, ele é capaz de assinar isso daqui na hora. Se ele pudesse aplicar isso nos Estados Unidos, ele assinava na hora. Na hora. Para os Estados Unidos. Quer dizer, nós estamos aqui diante de uma unanimidade. Os governantes, nossos governantes, e não é só do Brasil, é do mundo inteiro, eles estão numa sinfonia desastrosa, não é? Todos voltados para uma sociedade ditatorial e anticristã. O Papa Bento XVI disse hoje que o uso de preservativos não ajuda no combate à AIDS. A afirmação é coerente com a histórica resistência da Igreja Católica a qualquer tipo de mecanismo de contracepção. Só que foi feita a caminho da África, continente que apresenta índices assustadores da doença. Bento XVI desembarcou em Camarões, porta de entrada da primeira visita à África como chefe da Igreja Católica, e prometeu trabalhar pela reconciliação, justiça e paz. Mas foi a caminho do continente que ele deu a entrevista mais comentada do dia. Como acontece em viagens longas, o Papa reuniu os jornalistas que acompanham a comitiva para fazer uma declaração, no caso, sobre a AIDS. Bento XVI disse que o problema não pode ser resolvido apenas com o dinheiro e que o uso de preservativos não ajuda o combate à doença. Pelo contrário, só atrapalha. A solução, segundo o pontífice, passa pelo que chamou de humanização da sexualidade e pela renovação espiritual, que implica em mudanças do comportamento humano. Umanizzazione della sessualità, cioè un rinnovo spirituale e umano che comporta con sé un nuovo modo di comportarsi l'uno l'altro.
Depois da declaração, organizações humanitárias que trabalham no combate à AIDS na África lembraram que a doença já é a primeira causa de morte no continente e que a camisinha ainda é a melhor maneira de conter o avanço. Estou preocupado com o segundo turno. Mas já saibam, no PT eu não voto. E não voto em ninguém que esteja coligado ao PT. Não votei e não voto. Eu falei que não ia falar isso nunca. Mas hoje, rezando lá, Jesus disse, está na hora de você falar também. Porque se os outros estão falando, não é possível que a Igreja Católica fique calado. A gente fala tanto dos evangélicos, diz isso dos evangélicos, fala aquilo dos evangélicos, mas eles têm coragem de pronunciar. E nós não temos, nos calamos, medrosos, bandos de covardes. Bandos de covardes. Que só querem os benefícios de Deus. Só querem ganhar. Mas salvar não quer, salvação de alma ninguém quer. E a salvação? E a salvação dos nossos filhos? Se vocês pensam que o inferno não existe, o inferno existe sim. E ai daqueles que forem para lá. Deus criou o homem e a mulher. Livro do Gênesis. E o homem e a mulher deixam a sua família e vai formar a família. Como é que dois homens ou duas mulheres vão formar uma família? Vai nascer como? De um útero de plástico? É um útero de plástico? Todo mundo caladinho, todo mundo aí, como se tudo estivesse bem, está tudo ótimo. Não está ótimo, não. Não. Se souberem que eu desapareci, foi porque eu falei tudo isso aqui. Mas eu prefiro morrer com a verdade do que viver na mentira e depois ir para o inferno. Eu sei que é fácil para vocês baterem palmas. E depois se esconderem. E depois não se pronunciarem. E não se dizerem, com medo. Mas é fácil bater palmas. É bom quando tem alguém que fala, né? O que se acha dentro da cabeça de um velho comunista? Primeiro, a data, 1950, em pleno stalinismo, papéis mofados, exatamente como este programa de direitos humanos, bonito por fora e soviético por dentro. Primeiro, eles querem rever a lei da anistia para crimes de 40 anos atrás. Hoje, os generais do exército têm 50 anos, eles nem sabem direito o que foi a ditadura, enquanto os comunas do governo continuam com cabeça de 60 anos atrás. Outro absurdo, o MST pode invadir o que quiser e a polícia tem de negociar depois. Senhores, por favor,
Parem de derrubar laranjais. Ó, senhor João Pedro Stedley, se o senhor não se incomodar, poderia parar de destruir a Vale e a Aracruz? E o desejo maior, dominar a imprensa. Ah, isso não sai da cabeça dos comunas do Executivo. Eles têm ódio à democracia, desconfiam da sociedade, de nós, se acham acima e só pensam naquilo. Controle, controle, liberdade. Para quê? Dizia Lenine. Esse programa só vai servir para a campanha eleitoral, para fingir que intenções são realizações. Este programa é disfarçadinho, cheio de pequenas picadas. Enfia uma repressãozinha ali, uma proibiçãozinha colar e pronto. É um pretexto cheio de casquinhas de banana para a sociedade democrática escorregar. O que você vai ver agora é a mais recente novidade do mundo. Quase do tamanho de um grão de arroz. E vem com uma novidade vantajosa, que eliminará qualquer necessidade de usar documento ou dinheiro. Já é usado como inibidor de sequestros por empresários no mundo inteiro. E você usará pelas vantagens e pela imposição. Fuja disso. Veja por quê. A Motorola é que está produzindo o microchip para o Mondex Smart Car, que desenvolveu vários implantes em humanos usando o biochip. O biochip mede 7 milímetros de comprimento e 0,75 milímetros em largura, mais ou menos o tamanho de um grão de arroz. Contém um transponder e uma bateria de lítio recarregável. A bateria é recarregada por um circuito de termopar que produz uma corrente elétrica com flutuação da temperatura do corpo. Mais de 250 corporações em 20 países estão envolvidos, trazendo o Mondex para o mundo. E muitas nações já foram privilegiadas, entre elas Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, Israel, Hong Kong, China, Macau, Indonésia, Filipinas, Singapura, Tailândia, Índia, Taiwan, Sri Lanka, Costa Rica, Guatemala, Nicarágua, Panamá, Honduras, El Salvador e agora Brasil. Aí agora você perguntaria, afinal, o que eu tenho a ver com isso? Eles gastaram mais de 15 milhões de dólares nos estudos para saber o melhor local para colocar este biochip no corpo humano. Eles só acharam 2 lugares satisfatórios e eficientes: a testa, debaixo do couro cabeludo, e a parte de trás da mão, especificamente a mão direita. E
fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes fosse posto um sinal na mão direita ou na testa. E só poderão comprar ou vender aquele que tiver esse sinal. E esse sinal será o número da besta. Você acha muita coincidência? Para conhecermos o futuro, não precisamos consultar nenhum adivinho, cartomante ou guru, basta ler na Bíblia, pois nela contém toda a resposta para as coisas que estão acontecendo nos dias de hoje. Só não acredita quem não quer. Eles estão produzindo atualmente 1 bilhão de biochip Mondex por ano. Enfim, o dinheiro vivo não será mais seguro para o comércio em geral. Há uma só solução para esse seríssimo problema. É o implante do biochip Mondex na mão direita ou na testa, que, coincidência, justamente o lugar onde a Bíblia diz que será colocado o número da besta. Agora, outra colocação bastante curiosa. A Bíblia fala que o número da besta será 666. Mas cadê o 66 nessa história? Vamos lá. O Mondex está sendo fabricado pela Motorola. Porém, essas duas fortíssimas empresas do mercado mundial, a Mastercard e a Visa, também são criadoras do Mondex. Com o dinheiro, documentos, cartão de crédito, tudo será substituído pelo chip. O Mastercard e o Visa será um só, o Mondex. Mondex, que significa dinheiro na mão direita, mon, monetário, pertencendo a dinheiro, dex, dexter, pertencendo ou localizado na mão direita. Sim, mas cadê o 666? Mais 1 é igual a 6 em números romanos, S, 6 em grego, 6 babilônico. O 666 estará no chip Mondex. Ou você acha que o Satanás iria utilizar um piloto hidrocor para pôr em suas mãos e na testa o número 666? Ele irá usar a tecnologia que tem hoje para que você passe a acreditar que o chip Mondex é apenas mais uma tecnologia que avança. E aí, vai continuar acreditando que é apenas mais um avanço da tecnologia? Vai permitir que lhe seja colocado o chip? Outro detalhe interessante é que se você após colocar o chip e tentar retirar, morrerá, pois o chip se quebrará e irá liberar um lítio que o corpo não irá aguentar. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem e o seu número é 666. Aproveite enquanto é tempo, pois as profecias da Bíblia estão todas se cumprindo. Só não acredita quem não quiser. O que eu tenho a ver com isso? Conhecemos o texto, sabemos que o texto é sagrado, sabemos que a Escritura está cumprindo. Mas acho que não tem nada a ver com isso, não. Irmãos, eu quero dizer uma coisa. Todos os acontecimentos, todos os relatos concernentes à Bíblia, se você é um servo de Deus, querendo ou não, você está envolvido em todos esses fatos. Sabemos que os dias que estamos vivendo, nós estamos caminhando para um fim.
A igreja ela tem por obrigação de acompanhar. Para ficar acompanhando, tem também que ter os relatos em tuas mãos. Vejamos aqui. Tem a ver com o governo dos Estados Unidos e com uma nova lei que entrará em vigor em 2013 e se trata de nada mais, nada menos de um chip. Se lembram do homem do chip? Ríamos quando falávamos que o homem do chip viria aqui. Bom, o homem do chip nos avisou o que aconteceria a todos. Obama aprovou a implantação de um microchip obrigatório nos Estados Unidos que entrará em vigor no ano 2013. Vejamos as imagens do que vai acontecer. E enquanto isso, lerei esta notícia que já está em todos os portais da internet. A reforma sanitária ou de saúde que foi aprovada pelo presidente Barack Obama estabeleceu que dentro de uns 3 anos, a tecnologia biométrica será a credencial de identificação dos pacientes que visitem e possam ser atendidos em um centro de saúde. Ou seja, se um paciente não tem um microchip, nenhum centro de saúde dos Estados Unidos o atenderá. Segundo informações do governo dos Estados Unidos, esta lei entrará em vigor a partir de março, abril de 2013. O ex-ministro da Saúde e Serviços Humanos, John Thompson, que colaborou com a administração de Bush e que é o dono da companhia autora do sistema VeriChip, se comprometeu a acelerar o processo de identificação nas classes sociais da América do Norte para começar a classificar a cada cidadão por chip. As novas leis que regulam a implantação do microchip dizem que cada um desses microchips terá dados médicos do paciente, dados de consultas, registros eletrônicos de saúde e qualquer outra informação que seja considerada apropriada pelo Ministério. Cada microchip terá o tamanho de um grão de arroz, que poderá ser implantado na mão ou na testa do paciente, tal qual profetiza a Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 9. Quando soube disso, pensei em fazer uma matéria e avisar as pessoas que isso já é uma lei nos Estados Unidos. E significa que a pessoa que não permita ser implantada com um chip na mão ou na cabeça não poderá ser atendida em centros de saúde nos Estados Unidos a partir de abril de 2013. E isso é lei, já não é profecia, já não são comentários, é lei. E como publicaram nos jornais americanos, também me pareceu interessante que falasse sobre isso aqui, também na Argentina. Como coincide com o 666, a marca da besta, da qual fala o livro de Apocalipse. Por isso, chamei o Sr. French para que nos explique de que se trata este chip. Obrigado por convidar-me. E esta notícia afirma algo que o presidente Clinton já havia previsto. Ele tentou implantar um cartão rápido que era algo externo, mas como houve uma série de empecilhos de que o cartão pudesse ser clonado, um alto custo em dólares pelas fraudes com cartões, se decidiu estudar, investigar e aprofundar mais em algo que possa ser inserido diretamente nas pessoas, e daí se desenvolve o que se chama de microchip. Volto a enfatizar isso que é fundamental. Segundo informações do governo dos Estados Unidos, a lei entrará em vigor a partir de março, abril de 2013. Aquele que não tiver o microchip não poderá ser atendido em nenhum centro de saúde, terá o tamanho de um grão de arroz e será implantado na mão ou na testa. Exato, existem várias possibilidades. Também há um lugar no meio dos dedos, que é um lugar bastante carnudo, onde não há possibilidade de tocar nervos ou mesmo ossos. Também entre as sobrancelhas, onde há pele e carne. Também pode ser inserido na palma da mão ou também na parte superior da mão.
Há 3 ou 4 lugares, dependendo da pessoa, se é magra ou gorda. Há uma série de fatores para a implantação deste chip, que originalmente tinha 12 milímetros, mas que agora mede de 4 a 5 milímetros. Agora, imagine, nele estará todo o nosso histórico médico e também os dados pessoais. Agora, o que aconteceria com aqueles que não permitam sua implantação? De fato, o microchip também é uma forma de legalização. Veja que há uma corrente de legalizações de pessoas de outros países que possam estar lá. Perseguições, levantaram muros para tentar limitar a imigração do México. Eu não me deixaria implantar este chip, porque isso é ter algo eletromagnético dentro da pele. Sabem as consequências que isso pode trazer? Manifestações têm surgido pedindo a não implantação automática e também como o Apocalipse claramente o explica. Sim, quando era pequena e lia sobre o 666, a marca da besta parecia um filme de ficção, mas quando vi isso me lembrei que era o que dizia o Apocalipse. Na verdade, o Apocalipse o amplia, pois se vamos dizer que este sistema existirá somente para coletar dados de saúde, como, por exemplo, ter um banco de dados de sua taxa de colesterol, se tem algo mais, alguma enfermidade, sejamos sinceros, este não é o objetivo final. O objetivo final, como o Apocalipse bem explica, e fazia com que pequenos e grandes, ricos e pobres, ou seja, não somente os imigrantes, mas a todos, livres e escravos, que se lhes pusessem uma marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, a não ser que tivesse a marca ou o número de seu nome. Aqui há sabedoria. O que tem entendimento, conte o número da besta, pois é número do homem, e seu número é 666. Então, que se diz de comprar e vender. Este é o verdadeiro objetivo. Impor controles, saber o que pensas, fazes, dizes, o que gostas. Por quê? Como se fosse um automóvel quando tem aquele tipo de alarme por satélite? É algo pior que isso. Vamos às coisas menores, depois das implicações. A princípio vão colocá-lo para a saúde e as pessoas vão dizer: ah, que bom, eu não vou ter que levar nada, já está tudo registrado. Mas depois vem a armadilha que está em tudo que vem depois. Você não poderá ir a nenhum lugar, pois estará fichado. Agora, por exemplo, você vai com seu cartão de crédito no ônibus, e aí marca que você tem crédito em um e não no outro cartão. Mas nisso estará o registro de seus movimentos. Haverá sensores em determinados edifícios públicos, em livrarias, restaurantes. Onde você entrar, estará registrado nesse microchip que você implantou. E diferente do cartão que você leva, e se você quiser, você passa ou não. Se você leva o cartão para pagar o restaurante, ninguém sabe que você esteve no restaurante. Com o chip, estará perfeitamente identificado o lugar onde você está através deste sistema que vai ser conectado através de satélite. Ou seja, à medida que passa o tempo, isso vai se ampliando e sendo implementado para que nenhuma operação de nenhum tipo, nem sequer uma passagem de ônibus, possa ficar sem ser registrado. Isso é o que se chama nova ordem mundial. Então nos interessa saber do que se trata. Bom, o mundo vai ficar nisso e alguns de nós não aceitaremos e ficaremos fora do sistema. Agora eu quero seguir com isso, que me parece um sistema de controle terrível. As novas leis que indicam a implantação do microchip, Registro Nacional de Dispositivos Médicos. O Ministério estabelecerá um Registro Nacional de Dispositivos Médicos. Nesta seção, eles o mencionam como registro para facilitar a análise dos dados resultantes e a segurança de cada dispositivo que seja ou tenha sido usado em um paciente. Isso é uma possibilidade. A outra é que seja um dispositivo de classe 3 ou de classe 2, que seja implantável de suporte ou sustento de vida. Ou seja, não é um microchip padrão para todos. Há o padrão e há outros níveis.
Exatamente, foi testado primeiro com cidadãos americanos. Isso me parece macabro, ou eu estou enganada? Isso faz parte da política, ou seja, eles colocaram soldados em lugares... Quer dizer, nós perdemos a liberdade com isso. Se perde muito mais do que a liberdade. Se perde tudo, porque você se lembra que há 50, 60 anos atrás, quando se provava a energia nuclear, colocavam soldados em trincheiras a poucos quilômetros, onde eles explodiam as bombas nucleares para ver o resultado disso no corpo humano. Colocavam soldados em lugares onde se sabia que morreram milhões de soldados americanos em consequência da radiação nestes lugares, que eram para captação de mísseis do inimigo. Agora tudo isso está sendo modificado. Eles preservaram a saúde dos soldados. Testaram este microchip. Primeiro, em vez de pagar para eles, eles davam estes microchip e aí davam descontos em lugares que eles tinham. Nos Estados Unidos, cerca de 500 pessoas já implantaram o chip no corpo. Esta mulher é uma delas. O implante é feito com uma seringa. O chip é colocado geralmente no braço ou na mão da pessoa. Custa o equivalente a R$200 e uma taxa de manutenção de R$17 por mês. O chip para seres humanos tem o tamanho de um grão de arroz e tem uma microantena que emite sinais em radiofrequência. Há 3 anos, o governo americano autorizou esta empresa da Flórida a produzir chips para implantes em pacientes que precisam de cuidado médico especial. O Scott, que é o presidente da empresa que fabrica o chip, tem um exatamente aqui no braço direito, e assim que ele chega no hospital ou no médico dele, eles passam um scanner, aparece a identificação dele com 16 números, esses números são colocados no computador e aí qualquer médico vai ter acesso à ficha médica que ele tem. Ele diz que muitas vezes os pacientes chegam ao pronto-socorro sem poder falar ou inconscientes. Com este chip, o médico obtém na hora informações fundamentais para salvar a vida do paciente. Este mesmo chip é usado há 15 anos em milhões de cachorros e gatos. Quando eles se perdem, fica fácil saber quem é o dono. Mas cientistas alertam. Testes feitos com ratos mostraram que o chip pode provocar câncer. Pelo menos 1% dos animais testados desenvolveu tumores na região do implante. Este médico da Universidade da Califórnia foi credenciado para usar a nova tecnologia nos pacientes. Ele implanta cerca de 20 chips por ano. Ele diz que não há perigo algum. No máximo, uma pequena infecção com sangramento ou dor, os mesmos riscos de alguém que faz um exame de sangue. No meio do deserto dos Estados Unidos, encontramos Mike, um engenheiro autodidata. Ele é um dos pioneiros no uso do chip em seres humanos. Fez o implante na mão e agora não precisa mais de chave para entrar em casa. Basta acionar este botão e aproximar a mão da porta. Depois de trabalhar durante 8 anos na Bolsa de Nova York, Mike agora se dedica a criar invenções malucas que só funcionam com o chip. Quando ele aproxima a mão desse equipamento, as chamas aumentam, como num passe de mágica. As invenções de Mike ainda não têm aplicação prática, mas o inventor ficou famoso na pequena cidade onde mora. Todos acham que ele é um maluco e ficam fascinados com o que ele faz, conta esta mulher. Catherine diz que todas as pessoas que fizeram o implante tiveram suas informações arquivadas num banco de dados. E que o governo e algumas empresas estão desenvolvendo projetos para vigiar os passos de quem usa o chip. O monitoramento é feito com leitores escondidos em portas, tapetes e outros objetos acima de qualquer suspeita. A advogada afirma que o objetivo é descobrir os nossos hábitos, por onde andamos e o que fazemos. Alheio à polêmica, este outro jovem ficou famoso nos Estados Unidos depois de implantar um chip na mão. Ele também abre a porta de casa sem usar a chave. E mais,
destrava as portas do carro e até liga o computador com apenas um movimento da mão. E aqui no Brasil, será que as pessoas aceitariam implantar no corpo um chip capaz de fornecer todas as informações sobre elas? E você, teria coragem de ser chipado? Chip? Saber tudo de você, não. Na verdade, eu acho isso um absurdo, né? Eu sou contra. Em São Paulo, a tecnologia do novo chip será utilizada no trânsito a partir do ano que vem. Imagine um chip que funciona dentro do corpo humano e armazena todas as informações sobre a pessoa. A nova tecnologia está em teste nos Estados Unidos e já chegou ao Brasil. Tudo bem? E aí eu estou aqui com o técnico, engenheiro especializado em tecnologia, que é o Leonardo Menezes. Tudo bem, Leonardo? Bom dia. Tudo bom? De quem é o dono desse chip aqui e que vai me dizer o que existe de novidade, porque eu soube que agora tem um chip que se implanta subcutâneo, é isso?